Rádio Mateus 6:33, falando do amor de Deus, diretamente de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, para toda a internet. E hoje nós vamos meditar em Josué capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, que fala do nosso relacionamento, né, com Deus Santo, né? Deus, ele, na pessoa de Jesus Cristo, ele nos concedeu alguns privilégios, né? Ele nos deu o privilégio de chamá-lo de Pai. Ele nos deu o privilégio de nós termos acesso direto a Ele, né? Agora, sem a intermediação humana, apenas através de Jesus Cristo. Mas o que é o homem? O que é o ser humano senão um ser folgado? Ô doido, pastor. Sério? Por quê? Porque quando Deus, ele nos concede o privilégio de chamá-lo de Pai, alguns o chamam de mano. Outros o chamam de o cara lá de cima. Quando Deus nos oferece um ombro amigo, outros já querem tomá-lo como sendo seu. Então, não sabe limite, não tem o respeito devido. Não, o nosso Deus é santo, irmãos, e nós temos que ter respeito para com o nosso Deus. Há um tempo atrás, nós vimos aí manifestações de pessoas que se auto-intitulam como progressistas, né, vilipendiando, ofendendo os símbolos cristãos, né? Pessoas nuas, seminuas, fazendo gestual com símbolos cristãos. É interessante que não fazem esse mesmo tipo de procedimento com símbolos islâmicos. Não. Fazem com símbolos cristãos, né? Pastor, mas qual deve ser a nossa postura diante disso? Eu acho que nós temos que continuar obedecendo a Cristo. Né? Nós temos que, assim como na questão dos tributos, nós temos que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu não entendi, pastor. Eu vou explicar. Nós temos que continuar honrando a Deus. Nós temos que continuar orando a Deus, pedindo para que Deus, através da oração de intercessão, mude a mente dessas pessoas,
né? Mude o jeito de pensar. Nós não podemos agir com violência, porque Cristo nos orientou a não agir com violência. Então essa parte de darmos a Deus o que é de Deus. E temos que dar a César o que é de César. César representa o sistema de justiça, de governo humano. Então nós temos que, dentro dos meios democráticos, buscar a justiça humana. Buscar na justiça humana o nosso direito, né, de continuarmos cultuando e preservando os nossos símbolos. E não só o símbolo cristão, viu, irmão? Preservando também o símbolo das outras religiões de outras matrizes. Macumba. Nós temos que lutar para que eles tenham esse direito de preservação da manifestação religiosa deles, dos espíritas. Nós temos que lutar para que eles continuem tendo. Todos têm que ter direito à sua manifestação religiosa e todos têm que ter direito a respeito a essas manifestações. Então nós cristãos, nós temos que respeitar, né? Nós temos que respeitar todos. Mas quando formos ofendidos, nós temos que buscar a Deus, claro, sempre, primeiro, mas também buscar a justiça de César, né? E nesse texto aqui fala de como nós que somos cristãos, devemos nos relacionar com um Deus que é santo, né? Que não tem pecado, que ama ao seu ofensor, mas não concorda com as ofensas, mas ama o seu ofensor. Esse é o nosso Deus. E nós que somos imitadores dele, temos que ter a mesma postura, né? Mas esse texto aqui de Josué 5:13, ele vai nos ensinar algumas coisas que é importante nós observarmos. Vamos usar a Bíblia, Nova Versão Internacional. Então diz lá, olha, estando Josué já perto de Jericó. Jericó era o primeiro grande obstáculo para o povo hebreu que estava saindo do exílio do Egito, adentrar a terra prometida, né? Então, estando Josué já perto de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem de pé. Empunhando uma espada. Josué olhou e ele viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Né? Josué estava olhando para Jericó e ele viu um homem que estava com uma espada desembainhada na mão. Aí Josué perguntou: você é a nosso favor ou você é nosso inimigo? Olha que resposta maravilhosa, irmãos. Nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, não era nem a favor de Josué e nem contra Josué. Respondeu ele: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor, comandante do exército de Deus, né? Aí Josué então prostrou-se de rosto em terra, né? Ajoelhou-se e levou o rosto em terra. Mas por que fez isso? Em sinal de respeito.
e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Né? Josué, ele percebeu que aquele homem que estava na sua frente, ele tinha algo de especial. E que ele estava falando, que aquele homem estava falando da parte de Deus, né? Então Josué esperou a mensagem. Olha no 15. O comandante do exército do Senhor respondeu, ou seja, o homem com a espada desembainhada respondeu: tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Interessante, né, irmãos? Interessante essa tremenda experiência do nosso irmão Josué, né? Josué estava se aproximando de Jericó quando ele enxerga um ser celestial em sua frente. Um ser celestial. Este ser celestial que estava na forma de um homem estava também com uma espada desembainhada. Estava com uma espada em sua mão. O que levou José a fazer-lhe uma pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ou seja, você é do nosso exército ou é do nosso adversário? Né? Aí o homem respondeu. Não, nenhuma coisa nem outra. Mas eu venho na qualidade de comandante do exército. Né? Eu venho na qualidade de comandante do exército. O exército de quem? Exército de Deus. Irmãos, é importante observar isso aqui, essa resposta do ser celestial na forma de homem. Por quê? Porque alguns podem pensar: pastor, mas ele não veio para lutar em favor de Josué? Ele não veio, pastor? Então, nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O que o nosso Deus faz é justiça. É justiça. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo. Enquanto Josué estivesse fazendo o correto, enquanto Josué estivesse cumprindo a verdade e a vontade de Deus, este ser celestial seria com ele. Este ser celestial seria com ele. Se porventura Josué praticasse injustiça, se porventura Josué desobedecesse às verdades de Deus, à vontade de Deus, Deus não poderia ser com ele. Irmãos, isso é importante na nossa vida. Isso é muito importante. Deus é conosco. Claro, é conosco. Enquanto nós estivermos fazendo aquilo que é correto. Enquanto nós estivermos sendo injustiçados, Deus é conosco. Mas o dia que nós estivermos praticando aquilo que é errado, o dia em que nós estivermos praticando injustiça, Deus não pode ser conosco. Deus não pode.
Deus não pode. Até o momento do nosso arrependimento verdadeiro. Até o momento do nosso arrependimento verdadeiro. E o arrependimento, ele se confirma através da mudança de comportamento, da restauração no que for possível. Então, nós vemos isso. Olha, enquanto Josué, você for conforme a vontade de Deus, eu sou com você. Se não posso ser contigo. Né? Isso é maravilhoso. Esta é uma experiência importantíssima para a vida do cristão. Há tempos atrás eu vi pelo YouTube, né, uma reunião de um pessoal ali que estava se preparando para fazer um assalto, para praticar um roubo. E eles, antes de sair para o roubo, né, eles se reuniram pedindo a proteção de Deus. Ah, irmãos, a que Deus que ele estava pedindo proteção? Ao Deus justo não pode ser. Ao Deus da Bíblia não pode ser. Por que, pastor, que não pode? Porque Deus, ele não patrocina injustiça, irmãos. Não patrocina injustiça. Não patrocina injustiça. Então, o nosso Deus é justo. Ele é amor? É amor. É claro que Deus é amor, mas ele também é justo. E nós não podemos esquecer disso. Uma outra observação é quando ele fala, olha, eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Comandante do exército do Senhor. E essa observação aqui é importante. É importante. E eu fico impressionado quando observo que este ser celestial, ele fez esta importante definição neste momento em que ele se apresentava a Josué. Ele, em resumo, fala, olha, eu venho agora como? Quer dizer, se ele vem agora como, é porque não é a primeira vez que ele se apresenta. Não é a primeira vez. Se ele vem agora como, é porque ele já veio outras vezes. Né? Então, ele já havia se manifestado em outras ocasiões com outra representatividade. Agora ele representava o comandante do exército de Deus. Né? Mas ele já tinha vindo com uma outra representatividade, diferente dessa de comandante do exército de Deus. Né? E surge a pergunta, pastor, quem era esse ser angelical que veio na forma de homem? Né? Quem é esse ser angelical? Nós observamos no texto, né, irmãos, que após este ser angelical se apresentar, Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Quer dizer, Josué, em sinal de respeito, o adorou. O adorou. E nós vemos na Bíblia em várias passagens em que anjos eles impedem que humanos os adorem. Olha lá, ó, Apocalipse 19:10. É João falando, né? Então caí aos seus pés para adorá-lo, da mesma forma que Josué fez. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você. Servo, escravo, então tinha um senhor, né?
Sou servo como você. E como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui um anjo, quando João vai adorá-lo, o anjo fala, para, João. Para. Eu sou servo que nem você. Nós temos que adorar só Deus. E aqui, nesta passagem de Josué, este ser angelical não fala isso. Não impede Josué de o adorá-lo. Não impede. O anjo em Apocalipse fala que só quem tem que ser adorado é Deus. E Jesus Cristo é Deus. Nesta passagem de Josué, o ser angelical não impede a adoração. E só quem merece a adoração é Deus. Então é fácil a conclusão. É fácil a conclusão. Né? Esse ser angelical era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. Né? Nós observamos que após Josué o adorar e perguntar-lhe qual era a mensagem de Deus para ele, né? O príncipe do exército do Senhor, ou seja, Jesus Cristo, respondeu as mesmas palavras que havia dito para Moisés na sarça ardente. As mesmas. Né? Olha lá. Êxodo 2:6. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Pois o lugar em que você está é terra santa. O mesmo que aquele ser angelical, Jesus, falou para Josué. Da mesma forma. Em Êxodo 6, disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. De olhar para Deus. Né, irmãos? Então, quando o ser angelical apareceu para Moisés, o texto fala que ele apareceu como anjo do Senhor. Né? E para Josué, ele se apresenta como o príncipe do exército do Senhor. E nós constatamos que uma vez que esse ser angelical recebeu, aprovou a adoração de Josué, fica claro que esse ser angelical é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Né? Na pessoa de Jesus Cristo. Em uma pré-manifestação, né, irmãos? Pois, se não fosse Jesus Cristo, se não fosse Deus, jamais teria aceitado a adoração de Josué, porque anjos não aceitam adoração. Então tem alguém que segue anjo, que adora anjo por aí, tem que ler a Bíblia, se é cristão, porque anjo não aceita adoração. Anjo reconhece que é um servo, como todos nós somos servos, né? Como todos nós somos servos. Então, irmãos, como que deve ser o nosso relacionamento com Deus da Bíblia, né?
nós sabemos que uma das maiores bênçãos de ser cristão é essa intimidade que nós temos com Deus, né? Essa intimidade que nós temos com Deus. O véu foi rasgado, nós temos acesso ao trono do Pai, né? Mas às vezes a proximidade com o Senhor, ela pode nos levar a tratá-lo de maneira leviana, como se fosse um ser comum, como se fosse mais um, como se ele fosse mais um, né? Não reconhecendo a sua santidade, né? E não o tratando com a adoração que ele merece. Irmãos, se qualquer um do povo hoje fosse chamado para estar na presença do presidente da República, ou do governador, ou do estado, qualquer um de nós, pelo menos o ser humano mediano, ele iria se preparar, uma roupa boa, né, fazer a barba, tá, né, tomar um banho, ficar cheiroso e tal, para, com reverência, entrar na presença dessas pessoas. Porque são governadores, é o presidente, né? O mínimo a gente teria, nós nos sentiríamos lisonjeados de estar na presença deles. E por que não é assim com Deus? E por que as pessoas com Deus fazem de maneira diferente? Aqueles que não reconhecem a sua santidade. Não, irmãos. Maior que o Bolsonaro é Deus. Maior que o governador de estado é Deus. Maior que o prefeito é Deus. Maior que um juiz de direito é Deus. Então nós temos que continuar a adorá-lo, a ter a reverência. Isso não quer dizer ter medo. Isso não quer dizer ficar constrangido. O constrangimento é diante da santidade dele, através de Jesus Cristo. Então nós chamar Deus de mano, chamar Deus do cara lá em cima. Teve um cicrano aí que buscar na internet que vai achar. Fumando maconha, deu uma tragada e jogou para o céu, dizendo que era para o cara lá de cima. E todos nós sabemos qual foi o final desse cicrano, né? De que maneira horrenda que ele morreu. Por quê? Porque não reverenciou, né? Porque desprezou o nosso Deus. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. E eu me apaixono naquela palavra que diz: não deem pérolas aos porcos. A palavra de Deus é pérola, é preciosa. Mas tem porcos que não merecem essa palavra. Que não merecem. Por quê? Porque vai tratar mal a palavra. Né? Põe um colar de pérola no pescoço de um porco. Ele vai chafurdar na lama, não vai nem saber que é pérola. Então eu sei que essa palavra, muitos não está nem aí. Não está nem aí. Mas nós que somos cristãos, nós temos que nos sentir privilegiados de entrar na presença de Deus. Privilegiado. Entendeu? Nós temos que nos sentir felizes, alegres, um Deus tão santo, né? E temos que adorá-lo. É claro que esse costume de tirar a sandália, esse costume de... Isso era por um tempo, né, Antigo Testamento, onde o ritual ele tinha uma importância muito grande. O rito no Antigo Testamento tinha uma importância muito grande, né? Jogar cinza, raspar a cabeça, vestir roupa de pano. Isso era ritual, era uma demonstração de tristeza, né? O adorar de joelho e tal, era um ritual, uma manifestação de adoração. Hoje, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, né? Hoje,
É possível, pastor, hoje, a pessoa adorar a Deus com o seu corpo? É possível, é claro que é. Tem pessoas que se sentem bem na adoração, levantar as mãos, né? Isso é possível, não é? Mas eu acho desnecessário essa questão de tirar sandália para entrar num templo, né? Porque o véu foi rasgado, o acesso ao Pai está mais tranquilo, mas o respeito à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus Cristo, o respeito ao local do templo, né? Eu acho importante, né? Eu acho que o ritual exacerbado é desnecessário, porque nós não vivemos mais de rito nem de ritual, mas o respeito ao local de manifestação da sua fé é importante, e de qualquer manifestação de fé, volto a falar, o respeito ao templo umbandista é importante, o respeito ao templo de qualquer filosofia é importante, o respeito ao local de reunião dos espíritos é importante. Nós temos que respeitar a manifestação de fé de todos os humanos. Nós temos que respeitar, não importa de que região que é, não importa, né? Nós temos que respeitar a manifestação de fé, desde que é claro que essa manifestação de fé não contraria a lei vigente no país. Nós não vamos encontrar no Brasil hoje adoradores a Moloque, matando criança e achar que isso está certo, não, aí não. Mas se é um templo de manifestação religiosa, não importa qual, que não contraria a lei do país, que não contraria, nós vamos respeitar. Assim como desejamos também ser respeitados, né? Então nós cristãos, o nosso relacionamento com Deus é relacionamento de temor, mas não é temor medo, é temor respeito, temor alegria, temor de intimidade. Nós não precisamos chamar Deus de o cara, nós não precisamos chamar Deus de mano, não, é Deus, Abba Pai, Paizinho, entendeu? Com respeito, com alegria, saber de que esse Deus nos deu esse privilégio. E para que nós possamos manter esse privilégio, né, nós temos que fazer a manutenção das nossas posturas, como a gente se dirige a Deus, como nós nos dirigimos àqueles que são a imagem de Deus, né? Isso é muito importante. O respeito a todas as manifestações religiosas cabe para nós cristãos. Nós cristãos não defendemos Deus, nós adoramos a Deus, nós não defendemos Deus. Sério, pastor? Sério. E por quê? Porque Deus é capaz de se defender sozinho. Nós defendemos o nosso direito de manifestar as nossas manifestações religiosas. Nós defendemos esse direito, né? Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas nós não brigamos com ninguém por causa de Deus, não. Nós não disputamos o nosso Deus com ninguém, não, certo? Nós procuramos manifestar o amor de Deus no aspecto espiritual, com ações práticas, né? E respeitamos todas as manifestações religiosas, todas, tranquilo, né? Tem um versículo bíblico que eu não me lembro bem, que fala que como que nós podemos falar mal, criticar daquilo que nós praticávamos antes, né? Ou seja, outrora eu fui católico, fui seixonoye, fui tudo que podia ser. E agora eu ficar falando mal? Não, eu tenho que orar, interceder para que eles venham ter a mesma fé que eu tenho em Jesus Cristo. Se não tiver, continua o relacionamento tranquilo. Eu gosto de Provérbios 15:3. 15:3. Eu vou abrir aqui para nós encerrarmos esse tempo. Gosto desse provérbio, gosto mesmo. Que eu acho que, como são palavras de sabedoria, é um jeito da gente viver a nossa vida. Olha o que fala em Provérbios 15:3.
Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os maus e os bons. Então Deus lá do céu olha para a terra e vê quem são os maus e quem são os bons. Tem maus na igreja evangélica? Tem. Tem bons na igreja evangélica? Tem. Tem maus na igreja espírita? Tem. Tem bons no movimento espírita? Tem. Tem maus na igreja católica? Tem. Tem bons na igreja católica? Tem. Todo lugar tem, irmão. Agora, a salvação da alma, aí já é outra coisa, tá certo? Deus aqui nesse Provérbios não está falando de salvação de alma. Ele está falando do proceder das pessoas. Pensa nesse Provérbios. Tá? Viva bem com o seu semelhante. Do que depender de nós, temos que buscar a paz. É o que a Bíblia fala. É o que buscar a paz. Tá certo? Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado por esse tempo, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, que isso possa ser verdade na nossa vida e nós possamos reconhecer o Senhor como Deus Santo, Deus verdadeiro, Deus Emanuel, presente. Obrigado, meu Deus. Pai, restabeleça a saúde física daquele que precisa e que isso seja a oportunidade de ele se aproximar mais de Ti, mas que não seja conforme o nosso plano, mas o plano do Senhor. Abençoe na alma, Pai, que é onde a guerra é travada, a batalha é travada na alma, que é o lugar onde está a nossa mente, as nossas emoções e vontades. Que nós possamos ter uma mente renovada, Pai amado, e que o Senhor faça essa renovação na nossa mente. Que nós possamos ter as nossas vontades e os nossos desejos conforme a manifestação do fruto do Espírito Santo. Pai, renova a mente daquele que sofre, daquele que tem ansiedade, daquele que está em depressão, traga a ele esperança, confiança no Senhor, Pai. Abençoe também as igrejas, a família, o governo, a sociedade como um todo, Pai. Porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que está, conforme Tito 11:3, né, está à disposição para salvar todos aqueles que desejam a salvação, que buscam no Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa estar... Tito 3:11, né? Conforme Tito 3:11. E que o Senhor possa estar, Senhor meu Deus, manifestando o seu amor durante esse tempo, né? Pai, o Senhor me perdoe. Tito 2:11. Tito 2:11. Vou mostrar aqui porque é para facilitar. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, a salvação é para todos os homens. Aquele que hoje professa uma religião diferente, amanhã pode ser seu irmão no céu. Entendeu? Então não adianta. Vá com calma. Deixa Deus no controle. Continuamos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor meu Deus. Abençoe esse tempo, abençoe esses locais onde há humano. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos com um tempo na Rádio Mateus, no horário das 7 horas, né, no período da manhã, para aqueles irmãos pastores que desejarem fazer divulgação da sua pregação, da sua igreja. Igreja cristã, não importa a denominação, mas igreja cristã, que acredita que Jesus Cristo veio em carne e que morreu e ascendeu aos céus e que intercede por nós. Então tem o endereço aí no site, né? radiomateus633.com e também no YouTube, radiomateus633.com. Deus abençoe a todos.